Olá pessoal, estou de volta, professor Emerson trabalhando língua portuguesa com vocês da primeira série e lembrando, entrem no Class, façam a atividade, além de aumentar o seu conhecimento, você garante também a sua presença. Mas se você está assistindo às nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, não precisa entrar em pânico, basta que você entre em contato com a sua escola para você ver quais são as atividades que os professores estão passando para serem feitas. Isso é muito importante, você amplia o seu conhecimento, ok? Dando o recado, nós vamos para os nossos objetivos. Olha lá! Ler e interpretar um poema de Shakespeare. Lembram que na aula passada nós falamos de Shakespeare? Hoje nós vamos falar novamente dele. Compreender os sentidos produzidos pelas figuras de linguagem, reconhecer o tema, identificar os sentimentos produzidos pelo eu lírico e reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos, ok? Para começar, aquele quiz que vocês já estão acostumados. Os sonetos mais tradicionais, em geral, possuem em seus versos. Primeira coisa que eu quero lembrar a vocês. Lembra que na aula passada nós falamos que o soneto ali de Camões e o soneto de Shakespeare, eles são diferentes. Mas eles seguem ali uma tradição, certo? Tanto de Camões como de Shakespeare, eles vão seguir uma tradição. Por isso que a pergunta é os sonetos mais tradicionais. Eles possuem 8 sílabas métricas, 10 sílabas métricas, 12 sílabas métricas ou 14 sílabas métricas. O que será que esses sonetos mais tradicionais possuem? Nós já sabemos que eles possuem ali 14 versos. Mas e as sílabas métricas? Quantas será? Possuem 10 sílabas métricas, ok? Então, os sonetos mais tradicionais possuem ali 10 sílabas métricas. Vocês aprenderam isso possivelmente no 9º ano, ok? E hoje nós vamos falar do soneto 12. Na aula passada nós falamos do soneto 18. Hoje nós vamos falar do soneto 12, que é também um dos sonetos mais conhecidos do William Shakespeare. Quando a hora dobra em triste tardo toque, e em noite horrenda vejo escoar-se o dia, quando vejo esvair-se a violeta, ou que a prata preta têmpora assedia. E começa assim. Primeira coisa que nós vamos fazer é reler os primeiros versos e dizer que já nos primeiros versos é possível compreender a temática do poema. Então eu já compreendo ali a temática. Qual é o tema e quais palavras o justificam? Ok? Qual é o tema e quais são as palavras que justificam? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram identificar aí o tema do poema? Olha só. Quando a hora dobra em triste tardo toque, e em noite horrenda vejo escoar-se o dia. Qual será que é o tema, né? E qual palavra justifica esse tema? Trouxe para vocês, olha só. A temática do poema é o tempo, a passagem do tempo. Então eu tenho aqui as palavras hora, que me dá essa ideia de tempo, a palavra noite, que também dá a ideia de tempo, e a palavra dia, que também dá a ideia de tempo. Mas eu tenho ali, no primeiro verso, algo muito interessante com relação ao tempo. E eu só vou perceber isso fazendo a leitura oral. Então eu tenho que ler em voz alta. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar com os sons. Então, só para vocês perceberem, olha só.
Quando a hora dobra em triste, tardo toque. Quando eu trago triste, tardo, toque, eu possuo ali, com a letra T, né, essas palavras iniciando com a letra T, eu possuo uma ideia do tic-tac do relógio. Então, olha só, falem aí na casa de vocês ou falem aí para alguém que está próximo a você. Triste, tardo, toque. Lembrem ali de como faz o barulho do relógio, aquele tic-tac do relógio. Então, esse triste, tardo, toque também traz essa ideia de tempo. Olha como é interessante esse soneto do Shakespeare. E sabendo que o poema aborda o tempo, qual o sentido produzido pelo verso? A prata, a preta têmpora assedia. E agora, o que quer dizer isso? A prata, a preta têmpora assedia. Um tempo para você pensar sobre isso, escrever aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram identificar aí os sentidos produzidos por esse verso? Primeira coisa que eu tenho que saber é o que é têmpora. Se eu não reconhecer essa palavra têmpora ali, vai ficar difícil para eu conhecer o sentido do verso. Então eu trouxe para vocês, ó. É possível compreender que se trata dos cabelos ficando grisalhos. Olha só, a prata, a preta têmpora assedia. Por quê? Porque têmpora são as regiões laterais da nossa cabeça. Então, a prata, eu posso pensar na cor prata mesmo. Então, uma pessoa de cabelos pretos, por exemplo, ali já começa a ficar com os cabelos grisalhos. Então, eu já tenho também uma indicação do quê? Uma indicação de tempo. O tempo vai passando. Bacana isso, né? E depois eu tenho a continuação. Quando vejo sem folha o tronco antigo, que ao rebanho estendia sombra franca, e em feixe atado agora o verde trigo, seguir o carro a barba hirsuta e branca. Trouxe para vocês, ó, hirsuta de pelos longos, espessos. Então, a barba já está longa e está espessa, ok? Nossa atividade. Qual o sentimento expresso pelo eu lírico a respeito do futuro? Olha só, agora a gente vai falar do futuro. Já que a gente está falando de tempo, nós vamos falar do futuro. Vou pedir para vocês relerem esses 4 versos e tentar escrever aí qual é o sentimento expresso por esse eu lírico. Um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram identificar aí o sentimento do eu lírico com relação ao futuro? Olha só os versos. Quando vejo sem folha o tronco antigo, que ao rebanho estendia sombra franca, e em feixe atado agora o verde trigo, seguir o carro, a barba hirsuta e branca. Então, quando isso acontece? Então, ele já está pensando ali no futuro, ok? É possível compreender que o eu lírico possui uma visão pessimista do futuro, pois ele apresenta apenas acontecimentos considerados tristes. Então, olha só, vejo sem folha o tronco. Então, esse sem folha já me dá essa sensação de tristeza. Aquele gado, né, o rebanho ali que tinha essa sombra, da árvore, já não tem mais. E depois ele vê o quê? Ele vê indo embora alguma coisa. Esse feixe, né, o trigo, ele acaba indo embora. Então eu posso compreender que a visão do eu lírico ali é de um futuro pessimista. Ele consegue enxergar ali as coisas ruins do futuro. Continuando, também podemos compreender o sentimento de abandono, né, como se fosse abandonado. Retire do quarteto o verso ou os versos que comprovem essa informação. Eu já estou dizendo para vocês que existe esse sentimento de abandono. O que vocês têm que fazer é encontrar em qual verso ou quais versos esse sentimento está expresso. Vou dar um tempo para você localizar esses versos e eu já volto. Então, conseguiram encontrar ali esse sentimento de abandono? Olha os versos. Quando vejo sem folha o tronco antigo, que ao rebanho estendia sombra franca, e enfeixatado agora o verde trigo, seguir o carro, a barba hirsuta e branca. Onde eu tenho essa ideia ali de abandono? Tenho aqui, ó. E enfeixatado agora o verde trigo. O que o verde trigo faz? Seguir o carro. Então vai, o verde trigo vai, ok? Então eu tenho essa ideia ali de abandono, como se o sujeito lírico ele estivesse sendo abandonado. Então lembrando que além dessa visão pessimista do futuro, né, essa visão pessimista do futuro, o sujeito lírico também se sente abandonado. Continuando, nós temos, sobre tua beleza, então questiono, que há de sofrer do tempo a dura prova, pois as graças do mundo em abandono morrem ao ver nascendo a graça nova. Contra a foice do tempo é vão combate, salva a prole que o enfrenta se te abate. E assim termina o soneto 12 de William Shakespeare, ok? Lembrando que nós estamos falando ali do tempo, lembram lá no início,
né? A temática era o tempo e aqui até ele traz a palavra tempo. Nossa atividade. Qual é a intenção do autor a transformar o tempo em um substantivo próprio? Nossa, professor, como assim? Não entendi agora. Lembra quando nós falamos de substantivos? Nós tínhamos lá substantivos próprios, eram aqueles escritos com letra maiúscula. Então, ó, o autor, olha só, trago de novo aqui, o autor, ele traz o quê? Ele traz a palavra tempo escrito com letra maiúscula. Então, ele dá uma característica de substantivo próprio. Qual é a intenção do autor quando ele dá essa característica de substantivo próprio? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram aí pensar a respeito desse substantivo próprio, do tempo como substantivo próprio? Olha só, ao fazer uso do termo tempo como um substantivo próprio, é possível compreendermos que o autor transfere para o tempo, né, para o tempo em si, características divinas, capazes de interferir na vida do eu lírico. Então, ele transforma ali o tempo com essas características divinas que pode ali interferir na vida do eu lírico, desse sujeito lírico. E realmente a gente sabe que o tempo acaba interferindo muito mesmo na nossa vida. Continuando, nós temos mais um exercício. Após a leitura completa do poema, como você compreende os dois últimos versos? Então agora a gente já leu o soneto completo, esse poema completo, e nós vamos pensar somente nos dois últimos versos. Contra a foice do tempo é vão combate, salvo a prole que o enfrenta se te abate. Vou dar um tempinho para você reler aí esses versos, pensar como que se produz um sentido e eu já volto.
Então, conseguiram aí compreender esses últimos versos? Olha lá. Contra a foice do tempo é vão o combate. Salva a prole, que o enfrenta, se te abate. Então, para entender ali, eu tenho que entender algumas palavras, certo? Primeira palavra que eu tenho que pensar aqui é a prole. E esse vão, né? Vão combate, então não adianta. E a prole, ok? São as palavras-chaves para eu entender esses dois últimos versos. Trouxe para vocês a seguinte coisa. É possível compreender que, para o sujeito lírico, a única forma de combater o tempo seria o nascimento de uma criança. Olha só, a prole aqui, eu vou pensar ali no nascimento de uma criança, que seria como uma herança, uma lembrança. Então, as pessoas vão nascendo, eles vão continuar lembrando, ok? Por conta da criança. Então, segue ali essa linhagem, digamos assim, do sujeito lírico. E para a gente pensar, as rimas do soneto de Shakespeare são parelhas, né? O que isso quer dizer? Exceto pelos dois últimos versos. Isso significa que as rimas acontecem nos versos. Então, rimas parelhas. Vocês já viram rimas parelhas, olha só, tá? Então, quando que elas acontecem? No primeiro e terceiro, segundo e quarto. No primeiro e segundo, terceiro e quarto. No primeiro e quarto, segundo e terceiro, ou primeiro, segundo, terceiro e quarto possuem a mesma rima. Nós já vimos ali que não possuem a mesma rima, certo? Mas onde acontecem as rimas nesse soneto de Shakespeare? Vão acontecer no primeiro e terceiro, ou seja, o primeiro verso vai rimar com o terceiro, e o segundo e o quarto. O segundo verso vai rimar com o quarto verso. Lembrando o que nós vimos na aula de hoje, que o soneto de William Shakespeare possui várias figuras de linguagem. A partir do uso de determinadas palavras, é possível que o autor produza a isofonia, que é o som do objeto descrito. Lembra que nós falamos lá no início daquele som do relógio? E a compreensão do soneto requer do leitor a produção de sentidos a partir de outras possíveis leituras. Deixo para vocês o filme O Homem que Copiava, que eles fazem a interpretação desse poema, e também o livro 154 Sonetos de William Shakespeare. Por hoje eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!